Bom, pessoal, dando continuidade à nossa parte de prática histológica, a gente tem que saber umas coisas muito importantes, mas muito importantes. Bom, para mim isso aqui é a base que vai guiar vocês até o final do curso de histologia. E aí eu quero que vocês saibam coisas que de certa maneira vão levar vocês a entenderem todos os outros tipos de tecidos de uma maneira mais didática e mais fácil, tá bom? Bom, então sem enrolação, hoje a gente vai falar de epitélio, ou de certa maneira os tecidos epiteliais, a princípio, né? O que seria um epitélio? Vocês lembram o que é um epitélio? Aí voltando na teoria, o que seria o epitélio? Você fala assim, Marcos, cara, epitélio eu lembro que são as escaminhas do peixe, né? São as células que estão bem juntinhas, quase não tem espaço entre elas. E em grande parte é avascular, ou seja, ele não tem presença de vasos sanguíneos, tá? Lembra, tem literalmente também a questão polaridade. Lembra que ela tem uma parte apical, uma parte basal e uma parte lateral. Lembra também que estão apoiados sobre a membrana basal, ou seja, a parte de baixo. Tá bom? Perfeito? E lembra, o epitélio para a gente diferenciar, a gente nesse primeiro vídeo vai trabalhar com uma parte, que é o epitélio simples. Como que eu sei que é epitélio simples? Porque eu vejo uma camada de células. Beleza? Perfeito? Então, a gente já sabe como que funciona. E aí, vocês têm sempre que se perguntar, a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Quantas camadas tem? Se tem uma camada, simples. Várias camadas, estratificado. E parece várias, mas é uma camada, só que com alturas diferentes, é o pseudoestratificado. Tá bom? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que perguntar. A segunda coisa que vocês vão ter que se perguntar quando vir um epitélio e vir um tecido vai ser o formato dessas células. E lembra que a gente vai ter praticamente três, né? Que é o plano, ou também chamado, né, de escamoso, ou também chamado de pavimentoso. Então, podemos ter esses três nomes aqui. Esse é o primeiro. O segundo que a gente tem é o chamado cúbico, ou seja, células em formatos cúbicos. E, por fim, o último chamado de cilíndrico. Então, vamos lá. Primeira coisa, quantidade de camadas, ou quantidade de camadas. Simples, uma camada. Estratificado, lembra, mais de uma. Ou melhor, né? Duas ou mais. Tá bom? E a pseudo, a gente tem literalmente uma, só que parece mais de uma. A gente vai trabalhar nela. Bom, e aí, a primeira que a gente vai estudar vai ser esse aqui, ó. Cadê meu mouse? Epitélio plano ou, a princípio, né? Simples pavimentoso. O que eu quero que vocês vão ver na célula ou em geral? Como se eu tivesse assim, ó. A célula como se estivesse achatada mesmo. Como se tivesse tomado um tapão. A gente pegou um biscoitinho de trigo e amassou com a mão assim. Então a célula ficou achatada. E o núcleo dela, olha aqui para vocês verem, ele também está achatado. Tá? E de certa maneira ela parece ser bem fininha. Bom, e aí algumas provas, sendo mais específicas, podem te falar assim. Bom, você sabe onde que eu tenho e tudo mais. Só que eu quero que você me fale outra coisa. Eu quero onde eu vou encontrar isso. E aí, a gente tem uns macetes para, de certa forma, redirecionar o que a gente tem que saber. Lembre, geralmente tem relacionamento com trocas rápidas. Quando a gente vê, assim, né, de certa maneira, pseudoplano, pavimentoso, esses três nomes são trocas rápidas. Então, a gente vai ter no pulmão, a gente vai ter principalmente nos vasos. E quando a gente fala de vasos, vocês têm que lembrar de um lugar, que é um dos lugares que as provas mais geralmente tem que coloca para vocês pensarem. Ó. E eu quero que vocês pensem assim. Plano escamoso pavimentoso. Vocês vão vir assim, são finos, né? Ó, eu falei que é fino, parece fino. Lembrem, troca. Eu quero que vocês venham essa palavra. Fino vem troca. Então, aonde o corpo precisa trocar rápido? Marcos, precisa trocar rápido? Pulmão. Os vasos. Beleza? Então, lugares que a gente vai ter aqui, ó, principalmente, o clássico das provas é o endotélio. Beleza? Temos também uma parte do mesotélio.
E aqui seria a cápsula de Bowman. Então, temos esses lugares aqui. Esses 3 exemplos para mim está perfeito, que vocês sabem. Tá bom? Então, esse é o primeiro epitélio que a gente viu. Plano, escamoso, pavimentoso. A célula vai estar assim. Geralmente, é como se fosse isso aqui, ó. A gente vai aproximar. Olha para vocês verem como que ele fica aqui. Não parece que está planificado aqui? Olha, tá achatadinho, parecendo uma massinha de trigo. Então, esse tipo de núcleo que eu estou marcando aqui é nosso epitélio plano simples. E aí, vocês lembram que eu falei que ele vai estar no... Voltem aqui, voltem aqui, voltem aqui. Ó. Lugares que fazem troca, né? Fino remete à troca, vasos. Aqui, por exemplo, é uma arteríola. Então, arteríola. Para quem não lembra, faz parte das trocas dos vasos. Ou seja, né? Uma artéria menorzinha. Beleza? E aqui a gente está vendo o epitélio. Ó. Aqui, ó. Epitélio plano simples, epitélio plano simples, epitélio plano simples, epitélio plano simples. Beleza? Aqui, ó. Epitélio plano simples, achatadinho, núcleo fino, são finos no geral. Tudo bem? Então, é bem facinho a gente identificar. Simples porque, não esqueçam, no material tem, ó. Simples porque tem uma camada de células. Tá? Então, beleza, Marcos, entendi o simples. Bom, a gente vai para o cúbico simples agora. E eu quero que vocês lembrem uma palavra. Quando eu falo assim, cúbico simples, a gente vai lembrar de secreção. Secreção, Marcos? Como assim? Anotem aí, secreção. E a gente vai falar por quê. Quando a gente fala, de certa forma, né, de um cúbico simples, vocês vão lembrar também de um cubo. Então, a célula, pensem que isso aqui é um cubo. A célula, ou seja, o citoplasma e o núcleo, eles têm que ter proporções iguais. Ou seja, elas têm que estar quase numa proporcionalidade. Eu não posso estar aqui faltando e aqui faltando. Tá bom? Então, a gente vai ver o núcleo bem no centro e ele é mais redondinho. Como se fosse uma bolona assim. Tudo bem? Perfeito? Então, a gente vai ver uns quadradinhos assim. Literalmente um cúbico. Então, a célula é quadradinho e o núcleo é proporcional. Quero que vocês pensem assim, tá? E aí, pessoal, a gente falou que tem que lembrar da palavra secreção, né? Onde a gente vai ter secreção, eu quero que vocês pensem assim, cara, aonde meu corpo vai estar secretando todo o tempo? Você vai falar assim, Marcos, secreção do nosso corpo são as glândulas, e a gente vai diferenciar, e praticamente no rim. É mesmo as glândulas? Então, eu quero que vocês lembrem sim, principalmente as glândulas tiroideas, se pedir localização, tá? E no rim, a gente vai ter os túbulos renais. Tudo bem? Então, lembra, a célula é quase um quadradinho, quase um quadrado. Tudo bem? Cúbico simples. E quando a gente fala de cilíndrico simples, o que vocês acham que a gente tem que remeter? Cilíndrico simples, pessoal, vocês vão escrever a palavra absorção. Como assim, Marcos, absorção? Vocês vão pensar assim, aonde o nosso corpo precisa, de certa maneira, ficar absorvendo nutrientes? Bom, isso é bem fácil, hein? Você vai falar assim, Marcos, onde o corpo precisa ficar absorvendo nutrientes é no nosso intestino. Tá bom? Então, sim ou sim, vocês têm que saber isso, gente, pelo amor de Deus. Esses macetes que eu estou dando aqui é o mais importante na hora de chegar a resolver uma prova. Ah, e antes de eu ir para cá, acabei esquecendo de mostrar para vocês como seria o cúbico, né?
Olhem aqui para vocês verem, ó. Então a gente vai fazer a do cúbico. Vocês lembram que a gente falou que as células são meio que cubinhas? Olhem bem aqui, ó, essa parte aqui. Isso aqui é um conduto secretor, tá? E quando a gente aproxima, olhem aqui para vocês verem os quadradinhos. Olhem, tá perfeitinho, olha. Tá vendo? Proporcionalidade. Peguei e fiz, tá proporcional. Cortei a célula aqui. O material tem uma imagem que ela é muito bonitinha, depois vocês deem uma olhada nela. Bem perfeita para lembrar. Mas eu acho que, assim, pessoal, bem simples isso aqui, não tem muito mistério não, tá? E aí pense, ó, a gente tem qual tipo de epitélio ali? Epitélio cúbico simples, tá bom? Isso é porque eu não acabei mostrando a imagem para vocês e acabei esquecendo. Mas já foi. Bom, então já falamos do cúbico e de novo, agora do cilindro. O que a gente falou do cilindro? E eu quero que vocês lembrem e anotem. As células do cilindro, elas vão ser mais altas. Pensem assim, são as células mais altas que a gente tem. Eu gosto de pensar o cilindro como se fosse um cone ou uma cilindrada da moto. Assim, ó. Desenho não tá dos melhores, mas acho que vocês vão entender. É assim. O cilindro da moto. Por quê? Pense, pessoal, o cilindro ele absorve mais que o cúbico. Então, eu preciso ter para absorção. E, geralmente, o núcleo vai estar aqui, ó. É mais ovalado. Então, o núcleo vai estar aqui, encostando na base. Aqui. Ó, o núcleo tem que encostar na base. Tudo bem? Beleza? E parece meio oval. E, bom, a gente vai falar depois que ele vai se especificar. Mas eu quero que vocês já anotem. O cilindro, a gente vai ter geralmente três coisas, que é microvelocidades, estereocílios e cílios, que vão ser a parte diferencial dele. E anotem, podem anotar aí, ó, todo epitélio cilíndrico é pseudo-estratificado. A gente vai falar, tá? Medir que ele vai parecer umas fileiras de coluna. E aí, outra coisa que vocês têm que lembrar. Aonde eu vou ver, Marcos? Pessoal, absorção, intestino. Beleza? Então, trato digestivo. Tá bom? Quero que vocês lembrem disso por agora. E como que a gente ia ver aqui, imagem? Ó, só para vocês terem uma noção de como que seria. A gente vai pegar aqui. Vocês conseguem ver esta denominação aqui, ó? Ó, isso aqui tudo é cilíndrico. Eu quero que vocês me digam mais ou menos como seria. Conseguem ver? As células literalmente mais altas, ó. Célula alta e o núcleo lá embaixo. Olha, perfeito essa imagem, olha. Quase na mesma altura, praticamente na mesma altura, né? Todas encostando na base. E olha o tamanho da célula em comparação com as outras. Olha o tamanho dessa célula. Ó. Então, assim, bem característico para a gente lembrar. De novo. Então, que epitélio que é esse? Epitélio cilíndrico especializado, tá? Ou também a gente pode dizer cilíndrico simples. Então, epitélio cilíndrico simples. Tudo bem? E uma outra característica que eu quero que vocês vejam é essa imagem aqui, ó. Aqui a gente fala, aqui ó, já vou adiantar para vocês, que vocês vão ver. Esse epitélio aqui é o cilíndrico, olha a célula, formato. Pode ser plano, cúbico ou cilíndrico. Marcos, essa célula está muito grande. É cilíndrica, olha o tamanho da célula. Núcleo oval, parece um ovinho. Ó. O núcleo aqui. Então,
Provavelmente cilíndrico, beleza? E aí eu quero que vocês coloquem uma coisa aí, ó. Geralmente, algumas imagens, vou colocar essa região aqui, ó. Tô marcando aqui em cima. Isso aqui, que a gente fala de sepídio. Ou seja, é como se fosse uma escovinha que a gente vai ver nesse epitélio. Vocês lembram que a gente falou que ele vai ter microvellosidades e salicylos e cílios? Então é por isso. E outra coisa que é muito característica também, algumas vezes, são essas células brancas grandes aqui, ó. Isso aqui não é tecido adiposo, tá, gente? Isso aqui, sempre que a gente vê cilíndrico, anotem aí também. Sempre que falar epitélio cilíndrico, alguma coisa, lembrem de células, aqui, ó. Células caliciformes. Olha, ela parece um cálice de uma taça, olha, não parece? Fiz uma taça, ó, parece uma taça, literalmente. Então, assim, células caliciformes, tudo bem? Então, de novo, fiz a tacinha, desci, aqui, ó, caliciformes. Então, essas são as que eu quero que vocês lembrem por agora, tá bom? E localização, a gente já sabe, o mais importante para alguns casos de provas específicas. Então, pessoal, de novo, localização. Lembra lá. Bom, vamos lá. Vamos fazer de novo. Como que a gente vê a localização e sabe o que é cada coisa. Primeiro, passo a passo. Ver quantas camadas. Uma camada simples. Isso que a gente está trabalhando agora. Fórmula da célula. Você vai ver se ela é mais achatada, se ela é mais cúbica ou se ela é mais cilíndrica. E a gente vai fazer. Aí, depois, vamos para a especialização, que vai ser mais no cilíndrico, tá? Que a gente vai trabalhar na próxima aula. E, por fim, a gente lembra do órgão. Lembra, cada coisa que eu falei. Fino, escamoso, plano ou pavimentoso. Secreções a gente lembra do cúbico e absorção lembra do cilíndrico, tá? E os exemplos que eu coloquei, vocês têm que lembrar também. É só isso que eu peço para vocês por agora, tudo bem? Bom, o cilindro, o que mais que eu posso falar? Eu acho que é bem mais simples, né? A gente vai lembrar onde vai absorver nutrientes no intestino, tá bom? Bom, a gente se vê na próxima aula, então.